Capítulo 19 – O sábio druida. Arthur cavalgava silenciosamente através da densa floresta. O ar fresco e o murmúrio das árvores o cercavam, criando uma sensação de tranquilidade. Ele sabia que estava se aproximando do local onde o poderoso druida residia, que ele facilmente encontrou graças a seus olhos, e junto a isso uma mistura de expectativa e incerteza preenchia sua mente. Zeus avançava com calma, suas patas deixando marcas suaves no solo coberto de folhas. Arthur pensava em como abordaria o druida, uma figura misteriosa e respeitada em todo o reino dos Elfos Brancos. Após um tempo Arthur avistou uma pequena clareira no coração da floresta. Lá, sob a sombra das árvores centenárias, 3 figuras estavam reunidas. A hora chegou e sem mesmo dar qualquer sinal de sua presença o velho elfo olharia para ele e acenaria. Ele é bom, pensaria Arthur. Zeus seguiria caminhando em silêncio e se aproxima do idoso elfo que estava ao lado de um jovem elfo e uma jovem elfa. Quem é você? Diz o jovem elfo, quando Arthur já estava chegando em sua direção. Meu nome é Arthur, vim por indicação do rei procurar orientação de alguém conhecido como o druida, diz Arthur. O velho druida se aproximou rapidamente de Zeus e começou a olhar em redor dele curioso, se abaixou olhando o queixo, mede o tamanho das orelhas ignorando totalmente Arthur e tudo ao seu redor. Átila, eu não estou tão velho assim, esse lobo da escuridão é gigante ou eles sempre foram tão grandes, diz o velho elfo. Nesse momento o jovem elfo chamado Átila se transforma em um lobo da escuridão. Sabia que não estava louco, ele é imenso, garoto de cabelo vermelho, onde encontrou esse belo exemplar, diz o velho elfo. Átila se destransforma. Senhor Udir, acho que devemos nos apresentar primeiro ao jovem, diz a jovem elfa. Tem razão jovem Taila, meu nome é Udir garoto, agora me fale sobre o lobo, diz Udir. O nome dele é Zeus, eu o crio desde pequeno junto aos 4 irmãos dele, diz Arthur. E os irmãos dele, são tão grandes quanto ele, diz Udir enquanto rodeava Zeus olhando todo o seu corpo. Sim, só a fêmea que é um pouco menor, mas bem pouco mesmo, diz Arthur. Fascinante, garoto, como você fez para eles crescerem tanto, isso não é genética, você deve ter dado algo a eles, diz Udir. Na verdade não, eles só foram alimentados até conseguirem um tamanho que conseguiam caçar sozinhos e raramente comiam algo que eu lhes dava depois disso, no geral era só carne, diz Arthur. Estou curioso, garoto, por que o rei te mandou aqui, diz Udir. Eu sou um domador de feras, ele me disse que talvez por isso você me orientaria, diz Arthur. Você é um domador, diz Átila um pouco exaltado. Udir sorri. Olha só, finalmente encontrei um domador, ou ele me encontrou, agora eu tenho meus 2 herdeiros, diz Udir. Como assim, diz Arthur. O senhor Udir possui 3 bênçãos, a bênção do druida, que permite ele se transformar em animais, a bênção do domador de feras que você deve conhecer e a bênção dos olhos da verdade, que permite ele saber muitas coisas sobre alguém apenas a olhando, diz Taila. Parece com meus olhos que tudo veem, mas não é, se fosse eu acho que saberia, os olhos dele são diferentes dos meus, pensaria Arthur. Por exemplo, eu sei que você é um garoto bom, não possui mais intenções contra nós mas guarda uma profunda tristeza em seu coração e atualmente é como um poderoso leão que se perdeu no caminho e não consegue achar um propósito em sua vida, diz Udir. Arthur se assusta, é uma boa descrição dele de fato. Um leão, então você é forte, diz Átila. Sim, ele é forte, você tem no máximo 16 anos e possui tamanha tristeza, é muito difícil alguém assim ser fraco, diz Udir. Arthur dá uma risada. Sim. Eu até que sou forte, diz Arthur. Jovem Arthur, você tem o que é preciso para ser meu aluno, assim como Átila herdou meus conhecimentos sobre a bênção do druida e vive comigo para aprender a utilizar a magia e aprender também sobre a floresta. Se você aceitar você terá que seguir esse caminho, o primeiro passo é aceitar isso, diz Udir. Bom, eu posso lhe aceitar como mestre, mas em 3 anos irei ao Império e depois vou seguir meus planos, diz Arthur. 3 anos, você vai ter que se esforçar bastante para aprender tudo que eu tenho para ensinar em 3 anos, você consegue, diz Udir. Consigo, diz Arthur com convicção. Átila sorri. 3 anos, estou aqui há 12 anos e ainda não consegui, boa sorte Arthur, você vai precisar, diz Átila com sinceridade. Obrigado, diz Arthur. Ótimo, mas agora vem o passo mais importante, venha comigo, diz Udir se virando e começando a caminhar. Arthur olha para Átila buscando alguma informação. Átila ri. Não adianta mentir, diz Átila. Arthur não entendia o que ele diz e simplesmente seguia Udir. Então, onde vamos, diz Arthur. Vamos dar uma volta para eu te conhecer melhor, afinal eu preciso conhecer meu discípulo antes de aceitá-lo, diz Udir. Eles caminham por um tempo até se afastarem da cabana. Me diga Arthur,
você possui alguma bênção além da de domar feras, diz o Dir. Sim, diz Arthur. Então você possui duas bênçãos, isso é ótimo, diz o Dir. Sim, eu possuo a bênção da proficiência com a água também, diz Arthur. Você mentiu para mim, jovenzinho, não adianta mentir, você possui mais que duas bênçãos, diz o Dir. Como, diz Arthur. Depois de tanto usar esses olhos eles conseguem me dizer se alguém está mentindo ou falando a verdade, ocultando algo ou até sendo malicioso, mas especificamente, eu consigo ver a alma das pessoas e isso me conta coisas que nem mesmo você sabe, afinal quantas bênçãos vocês têm, diz o Dir. Se ele estiver blefando isso vai ser o suficiente, pensaria Arthur. Eu possuo 4 bênçãos, diz Arthur. Mentiu de novo, diz o Dir. Ele não tá blefando, parece que eu tô em um beco sem saída, vou ter que arriscar, pensa Arthur. Eu tenho 6 bênçãos, diz Arthur. O Dir para de caminhar e encara Arthur. Você disse a verdade, 6, isso é muita coisa Arthur, diz o Dir, voltando a caminhar. Sim, eu mantenho isso em segredo pois quero viver a minha vida do meu jeito, diz Arthur. O Dir começaria a rir e logo pararia deixando Arthur levemente confuso. Bom, ter essa vontade de liberdade é um dos requisitos que eu procuro em um aluno, diz o Dir. Não vai me perguntar quais são elas, diz Arthur. Não, se você quiser me contar um dia eu ouvirei de bom grado, se você tem motivos para escondê-las não vai ser para um velho que você acabou de conhecer que você vai contar, diz o Dir. Obrigado, diz Arthur. Então me conte sua história Arthur, diz o Dir. Eu nasci e cresci em Santa Teresa até ela ser destruída há alguns meses, tenho uma origem humilde e por sorte consegui apoio do meu pai adotivo, Conde Leonardo, um grande homem, inteligente, forte e a pessoa mais gentil que eu conheci, ele morreu defendendo Santa Teresa como um honrado mago real, minha mãe que cresceu comigo na casa do Conde, me ensinou a usar uma espada e foi meu espelho quando se trata de valores, atualmente ela está desaparecida, não sei nem se ela está morta, e por último, a pessoa que eu mais amo neste mundo, minha irmã, não um amor carnal, não me entenda errado, crescemos juntos, brincamos juntos, estávamos lá um para o outro em todos os momentos, morreu nos meus braços sem eu conseguir fazer nada para protegê-la, diz Arthur, derramando algumas lágrimas enquanto lembrava de momentos importantes que viveu com cada um deles. E qual caminho você pretende seguir Arthur, diz o Dir. Eu quero vingança, vou caçar aquele que matou minha irmã, vingança contra os goblins e as raposas que destruíram minha casa, eu quero ficar forte o suficiente não só para derrotar o rei dos goblins e a rainha das raposas, quero força o suficiente para humilhá-los e fazê-los ver tudo aquilo que amam e construíram sendo destruídos e fazê-los para morrer, diz Arthur. Bom, você está sendo sincero pelo menos, diz o Dir. Não adiantaria mentir, diz Arthur. Arthur, lembrar do passado nos guia, mas viver o presente nos liberta, diz o Dir. O que você quer dizer com isso? Acha que estou errado em querer me vingar, diz Arthur. De maneira nenhuma, ao dizer que lembrar do passado nos guia eu estou dizendo que para escolher o melhor caminho devemos olhar as experiências que já vivemos ou até que os outros viveram e ver se esse caminho é realmente a melhor decisão, isso é uma escolha sua, diz o Dir. E a segunda parte, viver o presente nos liberta, não entendi essa parte, diz Arthur. A verdadeira liberdade reside na capacidade de estar plenamente presente, desfrutando da vida no agora, sem sermos reféns do que já passou ou do que está por vir. Você pode até buscar sua vingança, mas não deixe de viver sua vida por ela, não deixe de buscar a felicidade por ela, não deixe de amar ou ser amado por ela. Seus objetivos não devem atrapalhar sua vida e sim ser um auxílio para deixá-la melhor, diz o Dir. Estou entendendo o que o senhor diz Arthur meio distante em seus pensamentos. Lembre-se Arthur, a fúria da tempestade e a tranquilidade do riacho, ambas têm lições valiosas para ensinar, diz o Dir. Eles caminham alguns minutos em silêncio, Arthur processava aquele ponto de vista de como viver a vida e refletia sobre sua vida. Tem algo mais que gostaria de saber, diz Arthur. Só mais uma coisa, Arthur, para você o que é a verdadeira força, diz o Dir. A verdadeira força, acho que seria algo forte o suficiente para conseguir vencer todos que entrarem no caminho, diz Arthur. Se passaram alguns segundos e Arthur esperava alguma resposta de Udir. O senhor concorda? Diz Arthur. Não, diz Udir. Então o que seria? Diz Arthur. Isso é algo que eu ainda não posso falar sobre mim, vou refazer essa pergunta novamente em 3 anos e depois de ouvir sua resposta lhe direi a minha, diz Udir. Então, o senhor vai poder me treinar, diz Arthur. Sim, a partir de hoje seremos mestre e discípulo, diz Udir. Assim, o treinamento de Arthur começou no meio da floresta dos elfos, junto a seu agora novo irmão Átila, já que ambos são discípulos de Udir, ambos estão destinados a serem irmãos e estarem lá um pelo outro.